cumprimento os nossos colegas funcionários, jornalistas, hoje não temos público, até ver. Eu ia pedir, já falei, que para que esta reunião, ou seja, vamos mesmo cumprir o período de ordem do dia, porque temos a Ministra da Agricultura vai estar numa conferência às 18 horas, portanto temos confirmação que chega mesmo às 18 horas e, portanto, era importante, desde já convidar também os senhores vereadores para estarem nessa recepção à Senhora Ministra da Agricultura. Período, antes de começarmos, tenho aqui as próximas reuniões de junho. Temos aqui aquela questão das duas a serem podermos ter 3 reuniões, mas para já marcávamos a reunião para 1 e para 15 de junho. Não, pois, mas fazemos também uma agenda. Fazemos uma agenda mais. Sim, fazemos uma agenda mais pequena. Sim, mas isso é bom. A Iona também. 1 e 15. Portanto, fica pré-agendado, ou seja, tentar que cada um tenha menos uma agenda. 1 de junho e 15. Dia 1 e dia 15. Claro que no dia 1 vamos tentar que seja uma agenda pequena, também por causa do Dia Mundial da Criança. Nós temos sempre uma série de atividades e nesse dia também temos aqui algumas outras pequenitos, sim. Não, e também temos o Dia Olímpico nessa altura, portanto coincide com o Dia da Criança. Entrando no período da ordem do dia, os senhores vereadores querem usar a palavra? Quem quer usar a palavra, diga. Estou a perguntar. Entrando no período antes da ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores quem quer usar a palavra, começando o PS. Vereadora Otília, portanto, vereador Madeira Lopes, vereadora, portanto, começando, muito bem. Muito bem, vereadora Otília. Não pediste a ver, Ricardo. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, Srs. Jornalistas. Sr. Presidente, tentando ir de encontro àquilo que foi solicitado, de cumprirmos o horário, especialmente do período de ordem do dia, tentar ser o mais sintético possível, excluo já 2 pontos que eu penso que podem efetivamente ficar para a próxima reunião de Câmara, mas ainda assim queria colocar aqui as seguintes questões. Relativamente ao processo do CAS e ao refeitório do CAS, que foi tornado público há 15 dias atrás, isto até rima, eu gostaria apenas, até porque fomos informados, o PS reuniu com o CAS no mesmo dia em que o Sr. Presidente reuniu durante a manhã e que também a CDU reuniu, e eu não queria estar a fazer nesta fase grandes avaliações sobre este processo, até porque foi-nos transmitido que o prazo para alguma solução seria até amanhã, terça-feira, portanto não ia estar em grandes detalhes. Ainda assim, eu não gostaria de deixar de passar em claro um documento que é o comunicado da Câmara Municipal de Santarém, Sr. Presidente, pelo seguinte, e vou-me referir apenas ao seu primeiro parágrafo, ao antepenúltimo da primeira página e ao último parágrafo da segunda. E cito: o Executivo Municipal, ao longo dos últimos meses, tem vindo a acompanhar a situação do CAS, nomeadamente no que respeita às dificuldades de manutenção do serviço de refeitório. Termino o primeiro parágrafo. Antepenúltimo parágrafo. Ainda assim, a autarquia tudo tem feito para encontrar uma solução que evite o encerramento definitivo do refeitório. E termino o antepenúltimo parágrafo. Último parágrafo da segunda folha. Encontramos depois, nesta como em todas as outras dificuldades, ao lado dos trabalhadores municipais, na busca de soluções que possam servir a todos. Este comunicado está assinado pelo Sr. Presidente, data de 7 de maio de 2015. E a única questão que eu coloco nesta fase sobre este processo, Sr. Presidente, é que, considerando aquilo que nos foi transmitido, que a atual direção do CAS tem relatado, desde que tomou posse, que terá ocorrido em janeiro de 2014, os problemas que atingem o CAS, o funcionamento do refeitório, e considerando aquilo que consta do comunicado, do vir a acompanhar, do encontrar uma solução que evite o encerramento e o estar ao lado dos trabalhadores, Sr. Presidente, entre janeiro de 2014 e 7 de maio de 2015, o que é que a Câmara de facto fez? E não queria abordar outras soluções nesta fase, esperar que até amanhã possa ser encontrada uma solução para este problema. Depois, Sr. Presidente, eu verifiquei na fase da manhã
que ainda não está disponível, ainda não está aberto o concurso no POC-UR Paz em Costa Santarém para essa intervenção. Eu gostaria de saber se o Sr. Presidente tem alguma informação se ainda vai ser em maio. E gostaria também de saber, Sr. Presidente, relativamente ao protocolo que tem que envolver os vários ministérios, qual é o ponto de situação. Se já houve algum desenvolvimento e, portanto, que o Sr. Presidente nos informasse sobre essa matéria e se já há uma definição da forma como vai ser assumida a comparticipação privada, que neste caso, considerando a tipologia de intervenção, acaba por ser uma contribuição pública, mas não comunitária. Depois, Sr. Presidente, também questionar, porque me foi solicitado que assim o fizesse, quanto ao ponto relativo à pousada da juventude, que segundo foi informado e foi transmitido, não estando eu Presidente da Assembleia Municipal, que iria ficar localizado naquilo que é hoje as instalações da IPJ, se não me falha a informação. Eu gostaria de saber qual é o ponto de situação exatamente desse processo e qual é o timing para que o mesmo possa ser concluído, para que haja de facto ali no IPJ uma verdadeira pousada da juventude ao serviço das pessoas. Depois, Sr. Presidente, quanto ao Campo da Ribeira, e em face daquilo que foi anteriormente transmitido, de que independentemente do ponto de situação da candidatura, de que o mesmo foi alvo. Mas agora do Campo da Ribeira. Campo da Ribeira, sim. E tendo o Sr. Presidente afirmado que a Câmara avançaria com a obra e tinha mesmo que o fazer, porque senão de outra forma, se não houvesse a necessária despesa, não poderia depois da mesma ser inserida nessa candidatura, eu gostaria, Sr. Presidente, de saber qual o timing efetivo para a sua conclusão. E sabendo eu que o Sr. Presidente, nesta altura, tem que saber já qual vai ser a conclusão dessa obra, saber se o município, neste caso através da Viver Santarém, já está em negociações e conversações com os clubes para a forma como aquele campo vai ser utilizado. De forma a que, de facto, se transforme numa mais-valia para os vários agrupamentos desportivos, clubes desportivos que existem no nosso concelho, especialmente os da cidade. Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de saber como decorreram os processos de venda de imobiliário que foram efetuados por parte da autarquia. Se existiram ou não propostas para a aquisição desse bem imobiliário. E é só isto, Sr. Presidente. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Vereador António Carmo. Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sim. Srs. Funcionários, Srs. Jornalistas, caríssimo público. Sr. Presidente, durante a semana que passou, penso, nós fomos informados da alteração de pelouros. É uma competência do Sr. Presidente da Câmara e, portanto, sobre isso nada temos a referir. E a minha intervenção, enfim, é, digamos, nem sei se lhe poderei chamar questão. Também ninguém pediu para estar aqui a defender quem quer que fosse, no caso em concreto o vereador Luís Farinha, portanto não pediu para vir aqui fazer qualquer defesa, nem a minha intervenção vai nesse sentido. Sr. Presidente, há aqui duas hipóteses, eu gostava de ser esclarecido relativamente a essas duas hipóteses. Portanto, o vereador Luís Farinha pediu para que o pelouro lhe fosse retirado, ou o Sr. Presidente tomou a decisão de retirar o pelouro ao Sr. vereador Luís Farinha e assumir o pelouro. O que, caso tenha sido digamos, o motivo, não deixa de ser uma atitude que coloca, digamos, no vereador Luís Farinha o ónus sobre o problema da limpeza ou da falta de limpeza na cidade e no concelho, quando, enfim, das minhas intervenções, em variedíssimas ocasiões, fiz questão de salientar que o problema era essencialmente um problema do Presidente da Câmara. Que é no Presidente da Câmara que estão decisões também da área financeira importantes para a resolução deste problema. E também, enfim, espero que essa decisão do Sr. Presidente avocar este pelouro, espero que, enfim, não esteja aqui subjacente a hipótese de, ao nível da CIMLT, poder haver, enfim, uma recolha dos resíduos sólidos nos diferentes concelhos de uma forma
organizada. Portanto, fiquei de alguma maneira surpreendido com esta sua atitude. Depois de ouvir a nossa explicação, espero pela amizade, enfim, que tenho pelo Sr. Vereador Luís Farinha, também pelo Sr. Presidente da Câmara, que tal tenha, enfim, uma razão essencialmente de gestão, que o Sr. Presidente me dará, se assim o entender, para que eu não fique aqui com problemas de consciência sobre as minhas intervenções em reuniões anteriores que possam estar na origem do pelouro ter sido retirado ao vereador Luís Farinha. Sendo que, volto a referir, o problema do lixo em Santarém é um problema que se mantém. Aliás, ainda esta semana, a semana que passou, voltou, enfim, a circular nas redes sociais uma fotografia do centro histórico com ervas do tamanho de uma pessoa, enfim, sendo uma ou duas, não se pode dizer que seja uma floresta, mas não deixam de ser ervas bastante altas. E Sr. Presidente, uma vez que estamos no dia 18 de maio, estamos a aproximar da Feira Nacional de Agricultura, da nossa Feira do Ribatejo. Espero que a rotunda junto ao Retail Park possa ser devidamente limpa, que as ervas possam ser cortadas, porque a rotunda está, mais uma vez, com um aspecto de falta de cuidado e falta de atenção. E, portanto, estamos a 3 semanas da feira, portanto, espero que na semana antes da feira a rotunda tenha as ervas cortadas, sendo que continuarei atento à intervenção naquele espaço, que é um espaço, de facto, de entrada de Santarém, e julgo que nada justifica que aquelas ervas não sejam cortadas de 2 em 2 semanas, por forma a evitar aquela imagem, que é uma imagem de uma cidade de desleixo, e isso fica naturalmente associado à gestão do Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado. Vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve, porque as questões que quero levantar já foram levantadas por parte da bancada do PS. Vou tentar não repetir as perguntas. De qualquer maneira, obviamente, em relação ao refeitório dos trabalhadores, que serve cerca de 120 refeições diárias, a todos nos preocupa, e certamente também ao Sr. Presidente da Câmara, sabendo de nós a situação atual de muitos trabalhadores da Câmara, que é de muita fragilidade, não só nesta Câmara, infelizmente perpassa por toda a função pública, os muitos funcionários que têm os seus vencimentos penhorados e, portanto, que estão na prática a receber o ordenado mínimo ou perto disso. E, portanto, esta é uma situação que socialmente nos preocupa. Também reunimos, já foi prolongado o PS, com a direção do CAS, e, portanto, aquilo que nos interessa é perceber que rumo é que vai levar este problema em termos de resolução. Nós também sabemos que ficou anunciada para amanhã uma tomada de posição. De qualquer maneira, não podemos deixar também de expressar a nossa estranheza em relação ao comunicado do Sr. Presidente, na mesma exata medida, quando isto tem vindo a acompanhar, e isso é que causa alguma perplexidade, terem vindo a acompanhar, não sei há quanto tempo, mas um refeitório que chegou a trabalhar com 8 pessoas, que neste momento encontra-se, salvo erro, com 2, em que o mínimo funcional, pronto, isto foi... O melhor ruído nenhum, isto foi dito pelo CAS, pela direção, e que o ideal seriam 5 pessoas, perceber como é que se deixou a questão chegar a este ponto, não se tendo evitado o encerramento, mas estamos agora a tentar trabalhar na reabertura do refeitório. E depois há aqui outra questão que tem a ver com as dívidas que são invocadas. Eu gostava de perceber muito claramente qual é que é a posição da Câmara em relação a isso, se existe um parecer jurídico. Muito obrigado por essa pergunta. Se existe algum parecer jurídico, porque, Sr. Presidente, eu sou da opinião que não basta haver um entendimento, seja ele mesmo do Tribunal de Contas, para se ficar a Câmara dispensada de praticar o correspondente ato administrativo da alteração da situação na relação entre 2 entidades, digamos assim. Eu acho que isso não é suficiente, não é nada clarificador e, portanto, teria sido mais importante se tivesse havido um ato administrativo de quem de direito, que é a reunião de Câmara,
Municipal de Santarém em relação a uma situação em que vinha com um subsídio aprovado desde 99, que foi em 2008 reduzido para 50% e que em 2011 cessou de todo, sem que aparentemente tenha havido um ato administrativo a corrigir ou alterar o de 99. Esta situação é que eu gostava de perceber. Independentemente da justeza ou não, do reequilíbrio, do reajuste que poderia ser feito em termos de negociação entre as duas partes e depois com a competente tomada de posição administrativa. A outra questão, obviamente, tem a ver com as barreiras, Sr. Presidente. Quando teve cá o Sr. Ministro do Ambiente, este anunciou que não esperaria pela conclusão do protocolo e pela sua assinatura, o protocolo de se celebrar entre o Governo, a Câmara Municipal de Santarém e um conjunto de outras entidades, para que fosse aberto o procedimento concursal que virá a financiar, na ordem dos 5 milhões de euros, a primeira fase de intervenção nas barreiras nas encostas de Santarém. A verdade é que esse concurso ainda não foi aberto e não sabemos mais nada de lá para cá. E, portanto, gostaríamos de perceber qual foi o último contacto existente entre a Câmara Municipal de Santarém e o Ministério do Ambiente, que perspectiva é que há da abertura desse concurso, desse procedimento, e em que estado é que está a celebração desse protocolo. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora só uma outra questão, tem a ver com, como foi também transmitida para alguns municípios, finalmente do bairro de Olivença, de preocupação em relação àqueles terrenos. Eu penso que já não é a primeira vez que falamos. Aos terrenos do Olival, digamos assim, que estão com muito mato, estamos a entrar numa altura perigosa em termos de incêndios, e eu gostava de saber que acompanhamento é que a Câmara está a fazer, enfim, não só desse bairro, mas de todos os outros que estão à volta das encostas, onde o mato tem vindo a crescer. Muitos deles serão terrenos particulares, outros nem por isso. Eu gostava de saber que acompanhamento é que está a ser feito da parte da Câmara relativamente a essa situação. Muito obrigado. Muito bem. Vereadora Inês. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos colaboradores do município, senhores jornalistas. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a APPA-CDM pelos brilhantes resultados que obtiveram recentemente nos Campeonatos Nacionais de Atletismo da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, que decorreram no Luso. Dar nota de que os atletas da APPA conquistaram 4 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze, o que lhes atribuiu o título de campeões nacionais por equipas no referido campeonato. Dar nota também, em relação às atividades que vão decorrer no âmbito da celebração do Dia Olímpico, o Comitê Olímpico de Portugal desafiou, chamemos-lhe assim, Santarém para a realização nacional deste evento. Santarém acolheu de bom tom o desafio e vai promover nos dias 31 de maio, domingo, e 1 de junho, obviamente segunda, uma série de atividades que terão, digamos assim, a sua maior ocupação no Jardim da Liberdade. Portanto, no dia 31 de maio são atividades abertas a toda a população e a adultos, a jovens, a crianças, independentemente da idade. No dia 1 de junho serão atividades para a comemoração do dia da criança, dia 1 de junho. Deixar desde já a nota de que de 25 de maio a 1 de junho irá decorrer uma exposição também com um espólio significativo do Comitê Olímpico de Portugal, que irá estar patente nas instalações do W Shopping. Convidar todos os municípios para que dia 31 de maio se associem a uma caminhada olímpica pelas 10 da manhã, com concentração no Jardim da Liberdade, em que vamos ter, à partida, e estamos em crer que sim, alguns nomes sonantes de atletas que já foram atletas olímpicos ou que ainda o são. Dizer também que de 28 de maio a 31 de maio irá decorrer no pavilhão e na nave municipais o Campeonato Europeu de Karaté, o campeonato do IKU, do International Karate Union, e que vai concentrar cerca de 700 participantes durante estes dias em Santarém. Dizer ainda que o complexo aquático irá abrir as suas portas para a época de verão no dia 30 de maio, sábado, e que também será uma oferta de atividades para assinalar o dia 1 de junho, o passar o dia no complexo aquático de forma organizada e gratuita, desfrutando daquelas instalações. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu antes de passar à questão pedi à vereadora Susana que falasse um pouco sobre a questão do caso, depois também falarei sobre essa situação e darei
as restantes explicações sobre outras matérias. Vereadora Susana. Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas vereadores, ilustres jornalistas, minhas queridas colaboradoras do nosso município. A propósito das observações relativamente ao encerramento do refeitório do CAS, dizer de resto que corroboro e reitero também a preocupação expressada quer pelo PS, quer pela CDU, relativamente à impossibilidade destes cerca de 120 trabalhadores poderem diariamente fazer a sua refeição a um preço mais económico. Somos efetivamente sensíveis a esta situação e por isso mesmo, por essa sensibilidade em termos sociais, dessa que é a responsabilidade social da autarquia, temos, apesar de, em termos de enquadramento legal, a obrigatoriedade do refeitório não implicar o servir as refeições, não nos demitimos, obviamente, deste que deve ser o nosso papel junto dos colaboradores. A direção do CAS, desde algum tempo, tem reunido com alguma periodicidade comigo, a propósito, quer do normal funcionamento do refeitório, quer da alegada dívida da Câmara ao CAS, tendo, nas muitas reuniões que fui tendo com a direção, feito a proposta de que efetivamente fosse elaborado um protocolo que pudesse, em suma, regulamentar esta relação Câmara-CAS, porque daquilo que procurei ao longo dos anos nunca houve. E, portanto, houve este compromisso assumido. Houve negociações, mas ficaram goradas e, portanto, do ponto de vista com certeza, do que deve ser a base, parece-me que estamos a partir de uma premissa de gente de bem, que naturalmente quer um entendimento, mas não há uma base legal que nos permita a ambas as partes poderem assumir responsabilidades e poderem, nesse âmbito, encontrar um processo de colaboração. Foi esse o entendimento. O protocolo, fiz inclusive a proposta a que a direção do CAS pudesse fazer um primeiro esboço como ponto de partida para a conversa, sendo certo, como todos vocês sabem, que as instalações onde funciona o refeitório são do município, a água e a luz é paga pelo município, todos os trabalhadores que estão no refeitório são do município. E, portanto, naturalmente, pela impossibilidade do Tribunal de Contas de ver essa transferência de verbas, ou numa leitura que pudesse não ser totalmente coincidente no que toca à perspectiva do município e à perspectiva do CAS, era importante protocolar para que pudéssemos aferir essas responsabilidades. E, portanto, a preocupação com o CAS não nasce deste problema que se colocou agora durante o mês de abril. Efetivamente, o problema dos recursos humanos, como todos sabemos, é transversal a todo o município. Temos as dificuldades que temos em contratar, mas a situação agudizou-se porque uma das cozinheiras está de baixa. E, portanto, era a pessoa que normalmente substituía a cozinheira principal e está de baixa, que se prevê, infelizmente, seja uma baixa prolongada por uma situação de saúde que oferece cuidados prolongados. E, portanto, a autarquia, confrontada com essa situação de baixa, no imediato não teve possibilidade de poder contratar. E, portanto, foi sugerido ao CAS a elaboração de uma candidatura a um programa ocupacional do Centro de Emprego, ou um SEI+, para que de uma maneira transitória se pudesse tentar colmatar aqui esta situação. Não houve essa possibilidade, não houve viabilidade financeira, segundo a direção do CAS, e nesse meio tempo que mediou entre a Câmara poder diligenciar para apresentar à própria Câmara uma candidatura ou uma outra solução, que teria naturalmente nesta altura que passar por uma prestação de serviços. Nós não podemos contratar um procedimento concursal, como todos sabemos, ia demorar algum tempo, não temos cozinheiras, as cozinheiras que estão nas escolas são necessárias. Foi feita essa ronda por todos os agrupamentos para verificar se havia alguma cozinheira que pudéssemos deslocar e que viesse garantir o funcionamento do refeitório, e a questão coloca-se porque neste momento está apenas uma cozinheira titular e a segunda cozinheira se encontra de baixa. De todas as formas, dizer-lhes que neste momento
Nós fizemos a substituição da cozinheira que saiu, estão ainda 3 trabalhadores da autarquia e aprovada... E a cozinheira já voltou de baixa. Já voltou? Já voltou de baixa. Pois esse dado ainda não tinha. Portanto, neste momento temos então uma cozinheira titular, uma cozinheira auxiliar, não sei se lhe posso chamar assim, eu sei, a pessoa que normalmente assumia a linha quando a cozinheira principal não estava, que terá regressado, segundo o Sr. Presidente, de baixa, e mais 3 trabalhadores e um pouco. Portanto, a autarquia neste momento disponibiliza 6 funcionários no total para o refeitório. Estando em aberto outras possibilidades, que naturalmente o Sr. Presidente amanhã em reunião com a Comissão de Trabalhadores, que ficou agendada uma reunião, poderá, se assim o entender, colocar à consideração dos trabalhadores e de uma solução que possa ser mais duradoura. Portanto, neste momento, e do que toca ao acompanhamento dos recursos humanos, foram as diligências que foram efetuadas. Todas estas diligências foram feitas em estreita parceria com a direção do CAS. As decisões não foram unilaterais, foram negociadas, foram conversadas, mas há realmente variáveis que não conseguimos controlar e, portanto, esta situação de doença veio precipitar aqui um processo que nós adivinhávamos poder-se-ia complicar, mas que realmente se precipitou, não dando tempo a que pudéssemos substituir de imediato a pessoa. Mais haveria a dizer relativamente a isto? Mas... Eu também sobre isto não quero dizer alguma coisa, ou seja, as vereadoras têm acompanhado, assim como eu, esta situação, e quero-vos dizer que estas faltas de pessoal não são de agora, já se verificaram a outras alturas e nunca se chegou a uma questão de encerramento. Eu recordo-me, salvo erro, houve há 2 verões atrás, mesmo no ano passado, conseguiu-se chegar, portanto também nunca esperei que se chegasse a esta situação. Dizer que temos conversado. E também quero dizer, relativamente ao que o vereador Francisco Madeira Lopes questionou, há um decreto-lei que é de o decreto-lei número 13 de 2011, 25 de janeiro, que fala mesmo na questão do tal protocolo. E desde essa altura, já a doutora Catarina Maia entrou em negociações para se fazer nessa altura um protocolo. A vereadora Susana também, já, como falou aqui, tentou fazer um esquiço de um outro protocolo, para chegarmos a bom porto sobre isso. Foi aqui dito, os funcionários que nós estamos adscritos, como eu disse no comunicado, a personalidade jurídica, ou seja, é autónomo, e há algo que nós temos que ser claros sobre esta matéria. Um ponto é que, muitas vezes também trespassa, que é para todos os funcionários, e pelo que eu sei, só cerca de 55% dos nossos funcionários é que são sócios do CAS. Também é algo que eu acho que é importante referir, que muitas vezes fala-se em nome de todos, são cerca de 55%. Ora, claro que esses 55%, mas claro que merecem-nos preocupação, ou seja, mas muitas vezes todos os funcionários, e já houve alguns funcionários que me disseram assim, olha, que eu não sou sócio do CAS, tenha atenção por dizer. Por acaso perguntei quantos é que eram, cerca de 55%. Mas não é isso que está em causa, nós queremos resolver, mas há algo que a lei, desde 2000, deixa-me dar aqui a nota, desde 2007, eu sei que eu só quero ver o artigo, acho que é o 156 da lei. A lei do Orçamento de Estado, desde 1 de janeiro de 2007, é proibido o financiamento a quaisquer sistemas particulares de proteção social ou cuidados de saúde. Portanto, isto é o artigo 156 da Lei do Orçamento de Estado de 2007. E dizer que nós, numa inspeção que tivemos em 2010, em um relatório que há o 3 de 2010, dizer mesmo para suspendermos esses apoios. Dizer o seguinte, este decreto-lei de 25 de janeiro, o 13 de 2011, no seu artigo 5º, diz o limite das transferências. Portanto, e há algo que tem que ser compreendido entre todos, é que nós estamos obrigados a um limite de transferências. E nós, se calhar, neste momento, fazendo os apoios que o município está a dar, se calhar já ultrapassamos este limite das nossas competências. E isto é claro, é uma questão que, do ponto de vista, independentemente do que o Sr. Vereador possa dizer, eu acho que a lei não conseguimos ultrapassar isto. O que nós estamos a tentar também, independentemente de ultrapassar isto, é protocolar, indo ao encontro deste limite que está estipulado
na lei, e é isso que vamos fazer. Mas, portanto, eu posso-vos dizer que da estimativa que nós temos só de água e luz, no ano 2014, estamos a falar cerca de 13.500 euros. Para isto não colocamos rendas, não colocamos nada disso, portanto, água e luz, que é uma coisa que nós assumimos. Se considerarmos os funcionários, nós estamos aqui a falar de valores que de alguma maneira pode que ultrapassa o que nós legalmente podemos fazer. Portanto, e isto são constrangimentos, nós também sabemos, e posso-vos dizer que este sistema, muitas vezes, claro que temos que ajudar e queremos chegar a bom porto sobre isto. Como disse, não esperava que houvesse esse encerramento, apesar destas dificuldades que existiram. Já regressaram os cozinheiros, os SEI vão estar. Mas dizer que espero chegar a um entendimento com isto, mas temos que estar preocupados com as questões legais que não as queremos ultrapassar. E isto são situações que nós não podemos descurar, tendo mais já nós nota que o Tribunal de Contas está bastante atento a estas matérias, e segundo sei, até falei com alguns colegas presidentes de Câmara que há municípios que tiveram até algumas questões por via Tribunal de Contas com isto, nomeadamente um município da zona de Lisboa com estes apoios. Portanto, tem que ser verificados, e este protocolo é importante que seja verificado, seja executado, que nos permita estabelecer também aqui um princípio de legalidade que eu acho que é importante, e de igualdade e de equidade também entre todos os nossos trabalhadores. E não queremos deixar de o fazer. Se nos últimos anos temos tido essa preocupação, e recordo também uma série de, nomeadamente, as questões de intercarreiras que nós fazemos, que há alguns municípios não fazem, nós temos-lo feito, portanto, nunca esteve em causa a ajuda aos nossos trabalhadores. Agora, é claro que isto também permitiu-nos, de alguma maneira, vir aclarar algumas situações que não estavam tão despertas, e do ponto de vista legal esses alertas saíram, e nós queremos cumprir, do ponto de vista legal, isto sem pôr em causa os nossos trabalhadores. E sobre a questão do CAS, penso que demos a explicação que se justifica nesta altura, independentemente da reunião que temos amanhã, portanto, mas quero-vos dizer que a reunião, posso já adiantar, é que um protocolo terá que ser firmado, e esse protocolo virá a reunião de executivo. Portanto, o que já vem sendo negociado desde 2011, obrigatoriamente terá que vir a reunião de executivo, e esse protocolo será vinculado por todos os senhores vereadores, e nós não ultrapassando tudo isso. Portanto, acho que também é oportunidade, já que temos tentado fazer desde essa altura. Sobre a questão da candidatura e da questão das barreiras, dizer que nós tivemos uma reunião semana passada com o senhor semana passada, sim? Não, a outra semana, terça, não, já quinta. Na semana passada, na outra semana, no final da outra semana, isso mesmo, na quinta que passou 8 dias. Tivemos uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente e com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, onde falámos sobre o protocolo que vos enviei para conhecimento já há algum tempo, onde acertámos algumas questões de pormenor sobre essa situação. Está o nosso gabinete, já enviámos a última proposta, posso também fazer chegar isso, salvo erro, na sexta-feira, que enviámos ali os pequenos acertos que temos a nível do protocolo. Esperamos, se tudo correr, ainda se assinar, se não for este mês, no início do outro mês, termos isso resolvido. O aviso é expectável que saia no final deste mês, e dizer também, temos vindo a negociar e estamos a caminhar para esse sentido, que na parte não comparticipada haja um apoio da Secretaria de Estado dos Transportes. Portanto, isso ficou previsto nessa reunião, que haverá na parte não comparticipada uma ajuda da Secretaria de Estado dos Transportes. Penso que é este, sobretudo para o vereador Francisco Madeira Lopes, como para o vereador Ricardo Segurado, sobre a questão que o vereador Ricardo Segurado colocou. Diga. Não, o vereador Ricardo Segurado ainda colocou mais uma questão, colocou outra questão sobre a questão do IPJ. Atenção que na reunião, isso foi questionado por um deputado da Assembleia Municipal sobre
o IPJ. E o que nós dissemos não corresponde ao que o vereador Ricardo Segurado disse, ou seja, aquilo não tem a ver com uma pousada da juventude. O que nós estamos a tramitar, eu tive uma reunião com a senhora vereadora Inês Barroso, e disse isso na última Assembleia Municipal, é para que haja uma gestão partilhada do espaço do IPJ, ou seja, o ponto já continuará, a loja Ponto Já continuará a funcionar e continuarão lá alguns poucos serviços do IPJ. Todo o restante edifício será protocolado, uma pequena renda, para o município de Santarém. Não só a questão das salas que antes funcionavam como pousada, como também da sala que tem, quantos lugares? O auditório tem 80, 90 lugares, tem mais. Pronto. E estamos a negociar também para as escolas, também para os nossos grupos de teatro, portanto, isto estamos a fazer. O que é que ficou acordado nessa reunião com o Sr. Secretário de Estado? Nós, antes de protocolarmos, ou seja, há um problema na cobertura do telhado, não só ao nível de alguns defeitos de construção por causa de infiltrações, mas também da questão do fibrocimento. E o que ficou acordado nessa reunião é que a Secretaria de Estado, ou seja, neste caso por via do Instituto Português do IPDJ, irá fazer a substituição antes de protocolar connosco. Portanto, após essa substituição, nós iremos estabelecer os termos do protocolo, do qual iremos pagar uma... Sim, portanto, mas não, claro, mas há ali algumas outras questões também que nós podemos fazer dentro disso, portanto, isso é uma questão que vamos fazer, mas vamos ficar com aquele espaço, uma parte daquele espaço para nós. Diga? Não, o piso superior, uma parte atualmente está todo com funcionários do IPJ e o Ponto Já. A parte de baixo não tem ninguém, mas essa ficará para nós e algumas salas de cima também ficarão para o município. Mas, portanto, isso só acontecerá, nós o combinámos foi sentar-nos para negociar isso outra vez após as obras que foi-nos dito no telhado, que prova que essas obras iriam decorrer... Sim, claro, nós estamos na segunda fase, ou seja, as obras decorreriam quando? Era a partir de junho, portanto nós vamos começar na segunda ronda de negociações a partir de junho, mas sendo certo que eles também já estavam a tramitar para fazerem a substituição da cobertura. Ponto. Essa era a situação que temos sobre o IPJ e foi isso que eu disse. Não para ficar... Não fica para a pousada da juventude. Portanto, o espaço que lá está, nós iremos utilizá-lo para as nossas associações e para a escola e para as associações e para as escolas. Portanto, será esse o fim que nós daremos àquele espaço. Porque quem conhece, ou seja, a sala poderá ter muitas valências e será importante, nomeadamente para alguns dos nossos... do ponto de vista cultural, associações culturais e associações juvenis. E, portanto, é isso que estamos a fazer, mas, como disse, só iremos começar agora, a partir de junho, a negociar os termos, porque até lá estamos à espera que seja feita a substituição da cobertura e os arranjos na cobertura. Nós até fomos verificar, nomeadamente nos camarins, havia lá algumas infiltrações e é isso que tem que ser ultrapassado. Relativamente à questão do campo da Ribeira, nós já fizemos a adjudicação do contrato, ainda não fizemos a consignação porque a empresa que ganhou o concurso está a fazer uma série de campos e está a terminar. Ou seja, nós temos 30 dias de obra no contrato, portanto, e foi-nos solicitado, está conversado, para que no final deste mês de maio se comece, nós temos 30 dias de conclusão da obra, portanto, a obra terá estar terminada em junho, portanto, estamos dentro dos timings. Sobre a questão da utilização, ou seja, vai haver reuniões já houve reunião com um clube e haverá reuniões com outros clubes depois para estabelecer a questão da utilização do campo. O Dr. António Carmo colocou uma questão, Sr. Vereador, relativamente à questão da alteração de pelouros. Nada teve... Diga. Está aqui. Processo de venda, ou seja, não houve propostas, não entraram propostas para a aquisição de imobiliário, portanto, nós o que vamos fazer, e quero dizer, estamos neste momento
preparar outras astas públicas com alguns destes imóveis, mas com outros imóveis também, nomeadamente com alguns que já foram referidos em reuniões anteriores, mas também estamos a tratar com algumas entidades para que sejam feitas permutas entre alguns dos imóveis do município com algumas entidades. Portanto, também vai passar com permutas, nomeadamente em algumas freguesias do nosso concelho. Isso poderá existir. Porquê? Porque o movimento associativo tem alguns espaços nas freguesias e com as permutas podemos, junto a essas entidades, dar espaços ao movimento associativo nas freguesias rurais e permutando isso. Portanto, estamos em cima desse acontecimento com estas duas valências, uma tratando de outra asta pública com alguns dos imóveis que foram e outros, mas também a tratar de fazer permutas em algumas freguesias, também a alguns dos nossos imóveis. E peço desculpa e agradeço, já tinha passado essa questão. Sobre a questão dos pelouros, Sr. Vereador, nada teve a ver com o que refere, tem mesmo a ver com uma situação que é da necessidade de que o vereador Luís Farinha, que tinha esses pelouros, como deve ter calculado, há um novo pelouro que é da revitalização e qualificação urbana, assim como algumas coisas do centro histórico, é para que o vereador Luís Farinha fique mais adstrito às questões do centro histórico, assim como também às questões da regeneração urbana, que não é só no centro histórico, e claro que a grande parte será aí, e nós sendo certo que com o novo quadro comunitário de apoio vão surgir uma série de financiamentos para esta área, nós temos que, ao nível da ARU, trabalhar a ARU como dentro ainda mais para isto, temos que fazer um PEDU, que é um plano que é necessário, que é preciso também acompanhar, ou seja, e como vamos dar um grande enfoque neste aspecto, e sendo o vereador, de entre todos nós, o que tem mais know-how nesta matéria, e como esse trabalho vai ser bastante, decidimos que seria importante o vereador ficar com esse pelouro em detrimento de outros pelouros. E como este era um pelouro que também lhe ocupavam bastante tempo, foi o trade-off que existiu, foi sobre esta matéria. Sobre a questão da Zero, Sr. Vereador, nós temos feito esse trabalho, como disse, ainda estamos à espera que entre o pessoal, ainda hoje, na nossa reunião de manhã, por sermos vereadora dos recursos humanos, o nosso pessoal já fecharam as candidaturas, estamos na fase de começar a chamar os candidatos, não é verdade? Sim, esta semana ainda. Esta semana vão ser chamados, portanto... Terminou o período de audiência prévia. É isso mesmo, terminou o período de audiência prévia e os 11 funcionários que tivemos, portanto, vão começar a ser chamados para serem feitas as provas deles. Portanto, basicamente era isto. Se houver alguma questão... Sim, telegráfico, sim. Telegraficamente, só para agradecer os esclarecimentos em relação ao processo do CAS, mas dizer que eu continuo sem perceber duas coisas. Uma, em 2007, com a Lei do Orçamento de Estado, havia uma interpretação que entendia que uma determinada norma proibiria transferências dos municípios para este tipo de entidades. O que a Câmara fez não foi cessar. A Câmara reduziu em 50% durante 3 anos. Eu não percebo com que fundamento jurídico nem administrativo. E depois sai a lei em 2011 e o Sr. Presidente diz, e bem, e ainda bem, que se iniciou a discussão de um protocolo. E muito bem, porque eu quando soube, só a semana passada, que não havia protocolo desde 1976, desde a origem, eu fiquei, enfim, estarrecido. Acho que é incompreensível. E, portanto, acho bem que se faça um protocolo e que ele chegue ao fim. Sim. Só que há aqui um problema, nós não estamos em 2012, nem em 13, não. Estamos em 2015. E, portanto, a minha perplexidade mantém-se, Sr. Presidente. Sr. Vereador, sobre essa matéria, ou seja, o protocolo discutiu-se durante bastante tempo, os vereadores não se chegou a um entendimento sobre ele, agora teremos mesmo que chegar a um entendimento sobre isso, porque as questões legais também, que já se verificavam nessas alturas, hoje em dia verificam-se, e quero dizer que, do ponto de vista financeiro, tendo a área financeira, também nos preocupa isso, sendo mais que o Tribunal de Contas nos tem feito vários alertas. E também dizer que não poderá, em momento nenhum, haver uma duplicação de apoios, nem haver falta de equidade relativamente aos nossos trabalhadores. Portanto, as coisas têm que ser claras e é isso que nós queremos. E como eu disse, já houve alturas em que tivemos falta de pessoal e não se encerrou o refeitório.
desta vez encerrou-se, portanto, eu quero crer que iremos chegar a bom termo sobre isso e também dizer que dentro do que é as nossas competências, o município de Santarém, em muitas delas, neste caso, desde sempre, tem ultrapassado as suas competências. E eu quero que isto fique bastante claro, que todos nós o sabemos. E há uma coisa que podemos fazer também, um estudo até comparativo relativamente aos municípios que são limites do nosso e não só. Entrando no período da ordem do dia, muito obrigado, conseguimos cumprir o estipulado. Temos... Sim, eu disse que já tínhamos marcado reuniões, mas, portanto, com os clubes, sim, já se marcaram reuniões, ou seja, para que fiquem, vão-se fazer com outros, portanto, e também irá ter portanto, no final de junho o campo estará concluído, com a devida vedação, com tudo o resto. Período da ordem do dia, peço desculpa. Está aqui. Fernando Manuel Lazinheira, residente na Avenida António Maria Batista, número 68, União de Freguesias de Santana da Cidade, apresentando pedido de informação prévia para a viabilidade de construção do edifício de 4 pisos com cave destinado a estacionamento, comércio e habitação multifamiliar. Propor violação da pretensão de acordo com as informações técnicas emitidas. Por cima, isto é num lugar... Sim, portanto, que tem tido algum desenvolvimento, portanto... Aos senhores causado a palavra, Sr. Vereador. Sr. Presidente, eu confesso que acho que não tenho documentação suficiente, informação suficiente para deliberar sobre este ponto. Lamento. Não tem? Não tenho informação suficiente. Isto é um PIP, é um pedido de informação prévia. Não juntaram, peço desculpa. Pois, não. Eu percebo, isto é estamos aqui a deliberar, ou iremos deliberar, sobre uma alteração de uma informação prévia que já teria dado entrada anteriormente. Mas nós não temos esses elementos, só temos a única coisa que temos, é a informação do que é que estaria mal e que, entretanto, foi corrigido. Portanto, eu não conheço nada deste pedido de informação prévia. Mesmo o local, eu penso perceber mais ou menos onde é que é, não sei se é aquele ao lado do que está vago, ao lado daquele cardeu. Pronto. Eu desconfiava que era aí, mas nem isso tinha a certeza. Mas, portanto, eu não conheço... enfim, porque aqui a descrição está muito curta, digamos assim. Senhores vereadores, alguma pergunta? Então, arquiteto Paulo Cavazo. Boa tarde. De facto, a informação que foi... Não sei se está ligado ao arquiteto, não está ligado. A informação que foi remetida foi simplesmente a informação técnica e dos despachos consequentes. Eu, de facto, achava que deveria fazer parte das peças desenhadas, mas elas, de facto, são esquemáticas, têm pouca informação. É um pedido de informação prévia que se sustenta simplesmente numa memória descritiva que explica qual é que é o critério da intervenção. Se quiser consultar, tenho aqui as peças desenhadas, penso que não são determinantes para a tomada de decisão, tendo em conta que isto só anuncia a perspectiva de se poder vir a construir um edifício de acordo e cumprindo as premissas do Plano Diretor Municipal. E é só isso. Muito bem. Eu não percebo isso, mas vai aparecer uma cave que não existia, certo? Sim, não existia a cave naquela frente. A cave é sempre para estacionamento. Diga? Aquilo é um buraco, quer dizer, agora neste momento já não tem nada, não é? Eventualmente seria, não tenho ideia do que é que aquele edifício é neste momento uma ruína, não é muito mais. Bem, aquilo que interessa mesmo é que a proposta foi burilada no sentido de se adequar ao Plano Diretor Municipal. É uma ótima oportunidade de finalmente termos uma intervenção naquela frente da rua. Pode ser que seja iniciadora, já houve para lá previsto um plano de pormenor que durante 10 anos não conseguiu ver a luz do dia, portanto seria uma oportunidade de mostrar iniciativa e dar oportunidade ao investidor de iniciar a reabilitação de toda aquela frente construída, não é? Seria uma primeira intervenção. Trazendo habitação, serão 4 andares, na prática 6 fogos, mais uma zona comercial e com estacionamento na cave, para mim acho que seria uma ótima solução, aliás é a única
que tem alguma viabilidade e sustentabilidade, portanto será, no nosso entender, claro, de abraçar a situação. Basicamente serão 4 andares, embora aquilo esteja 4 andares, exatamente, e são 4 pisos de habitação e 1 piso de comércio e de cavo, portanto serão 4 andares, seriam 5 pisos basicamente. Sim. 5 pisos foi muito raro. Posso... Pois. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os presentes. Eu creio que, e só como complemento àquilo que o arquiteto Paulo Cavasso acabou de referir, eu gostaria de salientar aqui o seguinte: nós estamos obrigados a cumprir o PDM. O PDM ainda em vigor. E, portanto, a informação que se junta, independentemente e sem prejuízo de poder juntar mais informação, a informação que se junta são os pareceres técnicos. E os técnicos o que dizem é que, de facto, a proposta cumpre aquilo que está disposto no PDM em vigor. Portanto, eu não vejo como é que, eventualmente, podemos travar um processo que, de algum modo, cumpre o PDM em vigor. Bem, se houver mas podemos fazer visitar a Câmara não se põe conhecimento. Certo, mas podemos. Claro, Sr. Vereador, mas podemos fazer isso e podemos fazer chegar ao Sr. Vereador, portanto. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Loteamentos. Banco Popular S.A. concede na Rua Ramalho Ortigão, Lisboa, apresentando pedido de averbamento para o nome de Consultime, Consultores de Gestão Limitada, bem como alteração ao alvará de loteamento número 3 de 2006, referente a uma propriedade cita no Casal de São Domingos, União das Freguesias de Santarém, nesta cidade, processo número 02/2001/16. Submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Algum dos vereadores quer dar a palavra? Sim. Uma ligeira questão, que é se a Câmara tem informação quanto à tipologia de investimento que poderá estar aqui em causa. Se a Câmara tem informação quanto à tipologia de investimento que estará aqui em causa? A nossa questão está relacionada com a questão que, previamente, a apreciação negativa que é feita pelo Lidl, e, portanto, gostaríamos só de saber se vocês têm informação sobre que investimento é que vai ser ali feito. Sim, mas a outra superfície comercial também disse. Concorrencial? E do ponto de vista jurídico não há nenhum conflito com anteriores compromissos assumidos com o Lidl? Não, porque o proprietário detém a maioria dos lotes. Portanto, isto também nos ajuda a resolver, do ponto de vista urbanístico, aquela zona e também vai ao encontro de resolver a questão da rotunda de São Domingos, portanto, e isto será importante não só também pela criação de postos de trabalho. E é uma zona que atualmente tem bastante procura, porque no Hospital de Santarém há cerca de 2.000 pessoas por dia, fora funcionários que entram e saem do hospital. Até é concorrencial, é uma superfície concorrencial. Da leitura que nós fazemos do documento, fica a ideia de Eles fazem o papel deles. a informação deles. Não é. Mas não tem a maioria. Donos de um lote. Donos de um lote. São donos de um lote. Não tem a maioria. Se tivessem a maioria, isto não iria. E como se devem recordar, isto tudo já esteve tudo. É uma alteração. Isto era para ter. Em 2008 era para ser ali uma grande. E felizmente que começam a aparecer atualmente pessoas, e temos tido ultimamente muitos investidores interessados em Santarém. E isso também é bom, ou seja, é sinal que realmente começa a haver uma inflexão. Com este processo, há-se também aqui a possibilidade de fazer intervenção naquele espaço. Naquele espaço. Está ali expectante. Sim, eu tive a ver o projeto. Sim. É alterado, mas... Não, fica. Muito bem. Se puder, complementando as respostas que estão a ser dadas aos seus vereadores, posso dizer que de facto era um assunto em cima da mesa, foi discutido pela parte jurídica do banco que avaliou as preocupações. Para nós o que interessa é cumprir a legislação da gestão urbanística, neste caso. De acordo com a legislação, qualquer iniciativa de alguém com capacidade para produzir uma alteração pode iniciar o processo. A única coisa que a lei diz é que não pode haver a contrariedade da maioria das pessoas, da maioria da área correspondente ao loteamento. Basicamente
neste caso em apreço, sendo o Banco Popular ou o atual proprietário, a Consultimo, detentora de 11 dos 12 lotes, não há hipótese nenhuma, do ponto de vista jurídico e de acordo com o normativo aplicável, de contrariar a vontade. A questão tem a ver com o seguinte: o Lidl, quando comprou o lote ao primeiro urbanizador, que deixou de ser por razões que se calhar já se conhece, vendeu com essa premissa, mas isso é um assunto entre terceiros. A única coisa que a gente tem que garantir é o cumprimento da lei, ou seja, desde que, para o caso a Consultimo, detentora da maioria dos lotes, portanto, nada pode obstar, do ponto de vista legal, à validação da proteção em causa. Se eventualmente houver, é um assunto entre terceiros, entre quem subscreveu o acordo inicial que já não é detentor de qualquer direito, porque já o passou ao Banco Popular e agora passa a Consultimo, e, portanto, não é um assunto que nos diga respeito. O próprio Banco Popular consultou as suas equipas jurídicas e de facto, chegou em muitas das reuniões a dizer que não há qualquer tipo de problema para a Câmara. Pode, Sr. Vereador. Arquitetos, meus cumprimentos. A nossa questão não é tanto do ponto de vista quanto a questão de a entidade, neste caso adjudicante e para efeitos de construção da nova unidade empresarial, se tem ou não mais de metade dos lotes que estão ali em causa. A nossa questão vai no sentido do seguinte, e eu percebo perfeitamente aquilo que me está a transmitir, e se calhar eu quando fiz a minha primeira intervenção não fui claro na minha exposição. Nós gostaríamos de saber, porque desconhecemos em absoluto, senão não fazia essa questão, é se relativamente ao Lidl, quando vai para aquele espaço em concreto, se não existiu ou não ficou acordado qualquer tipo de garantia para aquela entidade de que não existiria ali nenhuma atividade concorrencial ao próprio Lidl. É apenas sobre esse ponto que estou preocupado. A outra questão não estou a meter em causa, é só esta situação. É um assunto secundário porque é um acordo estabelecido há não sei quantos anos, se calhar há mais de 15 anos, entre, na altura, o promotor do loteamento inicial, a empresa Ramalho, qualquer coisa, que sim estabeleceu um acordo em que se comprometia a não incluir no loteamento. Entretanto, essa empresa nunca foi parte nesses acordos. Essa empresa se deu todos os... O município nunca foi parte desses acordos. Não, portanto, a Câmara não tem nenhum compromisso. Isto teve a ver nem com o loteador. Ou seja, o loteador tinha a maioria. O político. loteador, se calhar, quando vendeu, disse: olha, não, mas agora já mudou de mão, já é o banco, e o banco diz: o banco foi à lei. A lei, olha, não temos nada, vendemos. Isto só... E dizer-vos uma coisa, que este espaço, curiosamente, é um espaço que tem sido bastante procurado. Se não fosse esta entidade, já haveria outra entidade que quereria este espaço. Portanto, curiosamente, aquilo que falámos uma vez para o Caminho do Elefante da Quebra, que era o espaço que queria também, ainda anda à procura de espaço em Santarém, e queria este, mas que já está comprometido com esta entidade. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E também aqui há que louvar depois a criação de postos de trabalho, que será importante. Questão da... Eu tenho aqui agora... ponto 3. Sim, proposta de toponímia, Rua do Val da Várzea, Freguesia de Amiais de Baixo. Propor a aprovação do topónimo em fase de informação emitida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Do ponto 4 ao 9, penso que podemos votar em conjunto. Da Associação de Bombeiros Voluntários de Pernas, Associação Recreativa Cultural do Prado, Centro Social Cultural Vilanovense, Federação Académica de Santarém, Grupo de Dança e Cantares Ribatejo de Santarém, Sociedade Recreativa Filarmónica Pernense. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Isto é um sinistro, buraco no pavimento, Praça Visconde da Serra do Pilar. Algum dos vereadores quer usar a palavra? Vereador? Também quer, vereador? Então, vereadora Susana, depois. Bom. Sr. Presidente, a primeira questão que eu gostaria de colocar é se existe um relatório da seguradora, de acordo com aquilo que foi aqui falado em março, quando o Sr. Presidente referiu, agora não me recordo em concreto
das suas palavras, mas o senhor Sim, disse estávamos à espera de um relatório. o senhor disse que estava à espera de um relatório e que não admitia que a seguradora não enviasse o relatório. A Câmara paga e tal, e não sei quantos. Nem lhe passava pela cabeça que a seguradora não enviasse o relatório. O relatório não está aqui, eu gostaria de... A minha primeira intervenção era nesse sentido. Nós tivemos uma reunião sobre essa matéria, mas a vereadora Susana Pita Soares já fala sobre isso. Ou seja, É que só vem mais informação. Para além daquilo que vem aqui escrito, eu penso que deveriam intervir antes de nós. Não, mas posso ser, relativamente a isso, a entidade disse que, do ponto de vista da sua tramitação, não lhe era permitido, nos termos em que nós queríamos um relatório, o que iria fazer era assumir uma parte do que estava em causa. Portanto, foi isso que acordámos nessa altura e é isso que basicamente faz isso. Temos também pareceres do nosso consultor jurídico, o doutor Portugal e o doutor Montalvo também tem pareceres sobre isso. Muito bem. Mas não está. Não está. É que não veio os pareceres. Não. Eu dei conta disso agora. Pois. E a Manel, porque não é necessário, o doutor Torrão remete para retirar a Sim, informação técnica. a informação. Mas não há o parecer do Dr. Montalvo sobre este ponto. Eu, por acaso, tenho agora disponível. E quando este ponto foi discutido entre a reunião de Pronto, Câmara... quando nós temos mais fundamentação, podemos... Então eu pedia-vos um favor, faça o que está aqui em causa e faça esse parecer jurídico que vocês acabam de nos referir que existe. Eu acho que seria bom que o ponto Não, mas fosse... temos. Tem? Vereadora, sim. Relativamente a esta situação, que não é nova, portanto é a segunda vez que ela cá vem. A Companhia de Seguros, em reunião na vida com o Sr. Presidente, na altura não tive possibilidade de estar presente nessa reunião, terá assumido... A Companhia de Seguros não exclui 100% o risco. Exatamente. E, portanto, terá assumido como participar de 50%. E, portanto, trouxemos a reunião de Câmara hoje, porque isto está a prescrever e, portanto, se não for, entretanto, decidido, prescreve o tempo para decidir relativamente a esta questão. Foi a informação que me deram hoje de manhã quando vi esta... Os 3 anos, sim, a contar do sinistro. Já deve Pelo estar menos nos foi a 3 anos. indicação que me deram, deve estar nos 3 anos. Deixa-me cá ver, que provavelmente está aqui na 2012. 4 de junho, sim, 2012. Já. E, portanto, daí a celeridade de podermos votar esta... Mas nós temos que disponibilizar aqui esta informação. Podem ver, passamos este ponto mais para o final, se quiserem ver a informação. É a mesma. E já foi alvo aqui de uma deliberação em sentido... mas com menos... Não tenho problema. O Sr. Presidente, posso? Faça o favor. Estamos agora a descobrir que há aqui, que afinal há informação que tem algum relevo. Sim. Porque eu preparei a minha intervenção no sentido de dizer que, infelizmente, a informação a mais que aqui vem, e que, no fim de contas, é aquela que é, enfim, carreada novamente pela munícipe, pela ilustre munícipe em causa, e ex-vereadora desta casa, que, enfim, do ponto de vista da CDU, não acrescenta nada de mais significativo à questão. Até porque, salvo erro, a primeira proposta era de indemnização de danos morais e aquilo que se vem aqui a falar é de danos futuros de caráter patrimonial. E, portanto, o que aqui vem não acrescenta rigorosamente mais nada. Não vou comentar a carta de teor pessoal, que respeito, obviamente, então, como respeito a pessoa em causa, respeito a sua opinião profundamente, mas infelizmente não traz aqui argumentos para que a CDU mudasse o seu sentido de voto relativamente ao que foi na última reunião em que isto foi deliberado, porque, entanto, houve uma reunião em que a munícipe aqui se dirigiu, perguntando porque é que essa carta não tinha sido entregue a todos os vereadores da oposição, ao que o Sr. Presidente respondeu que estava à espera de uma informação, e essa era a segunda questão que eu ia colocar, e essa informação da seguradora viria. Tivemos uma reunião com a seguradora, onde a seguradora disse que, do ponto de vista das suas normas, não fazia aquilo O que me estão aqui a dizer é que é o mais relevante, porque isso é que altera, de facto, alguma coisa. Assumiam, é a seguradora, está a mas que assumir uma parte mas que assumiam 50% do tal valor. Pronto. Muito bem, mas já agora aproveitava para recordar que de lá para cá ouvi falar de mais 3 casos muito parecidos. Um também no Largo Marvila, 2 junto ao antigo Matadouro, numa zona que está ali de um estacionamento. Perdão? Não tenho nada.
Sim, não estou a dizer que têm. Estou a dizer que tenho conhecimento pessoal. Que eles vieram ter comigo e eu disse, olha, vejam lá. Não, mas isso não sei. Vão ter com a Câmara e logo veem se têm direito a alguma coisa ou não. Mas obviamente. Só estou a dizer que, entanto, ouvi falar. Isto para reforçar, enfim, a opinião que foi da CDU na altura, de que a Câmara, ao dar este passo, estaria a abrir um precedente que depois teria que ser respeitado para o futuro. Relativamente a outro tipo de situações. Era só para recordar mas esse princípio de igualdade nós queremos levá-lo, em princípio, de outra maneira, porque havendo tendo sido o município, ou seja, e muitas vezes nem são situações verificadas por nós muitas vezes até imputamos isto a outras entidades que trabalham no nosso espaço público, que acontece muitas vezes, e portanto tem que haver uma responsabilização de todos sobre esta matéria. Assim como eu também uma vez disse numa reunião de executivo, e até houve alguns vereadores que não compreenderam, até acharam que não era a tramitação mais certa de estar a dizer que quando há um acidente de se chamar às autoridades, porque do ponto de vista da seguradora tem muito mais força havendo isso, mas e recordo-me que neste momento digo novamente, porque eu sei, o município de Santarém quer fazer face aos seus compromissos, e quando as coisas não correm da melhor maneira, ou com um buraco na estrada, ou com o espaço público que temos que ter. E muitas vezes são coisas nós que a pessoa pensa, eu vou lá, tiro uma fotografia e faço. E depois isso muitas vezes... E isso é mais complicado a seguradora aceitar. E muitas vezes com uma autoridade no local, a gente podemos queixar e pode pensar que é de menor importância. E depois o ónus fica do município de não conseguir resolver, mas é a seguradora que não nos resolve. E nós, por nós próprios, então aí é que abrimos um precedente muito complicado relativamente a isso. Portanto, o meu alerta há cerca de um ano atrás foi exatamente essa matéria. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu julgo que, em face destas duas informações, e na sequência daquilo que o vereador Madeira Lopes aqui disse, que são extremamente relevantes para este ponto em concreto, e que são a Companhia de Seguros assumir 50% do custo que estará aqui em causa, e quando digo custo é no sentido geral, como é lógico, que é relevante que nós, ou pelo menos que haja alguma documentação nesse sentido. Sim. E para além disso, é relevante, porque também a informação que não existe e não nos foi apresentada é o parecer do Dr. Montalvo, que a vereadora Sandra Pita Soares disse que existia. E, portanto, estamos perante dois pontos que nós consideramos como muito relevantes para a apreciação deste ponto, já para não falar de outras questões, mas estes dois para nós são fulcrais porque mudam totalmente aquilo que existe aqui para a nossa apreciação. Dia 1, isto vem dia 1 com essas informações. Eu acho que é preferível, sendo possível efetuar-se esse adiamento, que se faça esse adiamento e que venham todos estes documentos para... Não, mas pronto, mas isso faço. Tem que haver informação sobre essa matéria. Tem que haver essa informação da parte da companhia assumir 50% do risco, não é lógico. Não haverá problema relativamente a isso. Muito bem, então nós retiramos este ponto e vem no dia 1. Ponto 11, candidatura ao programa Via Expresso, a proposta de atribuição do programa. Isto tem a ver com um projeto em Alcanede. Quem vota contra? Sim, Sr. Vereador. Desculpe ser chato. Sim. Não. Até porque sei que temos de despachar a reunião, mas na sequência de anteriores intervenções, veja se é possível um dia destes ser-nos apresentado um ponto de citação sobre o acompanhamento de todos estes pedidos que têm sido apresentados e discutidos. Eu já pedi aos nossos serviços para fazer isso virá. Muito obrigado. Vereador Carlos. Sr. Presidente, considerando o nome do proponente, eu retiro-me, uma vez que há laços familiares de segundo ou terceiro grau, mas há laços familiares, pelo que não participarei nesta votação. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade, o vereador António Carlos não estava presente na reunião. Ponto 12, empreitada a conclusão e requalificação do edifício do antigo matador municipal de Santarém, proposta de aplicação de sanções. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, alteração número 5 ao orçamento e às grandes opções do plano. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 5 abstenções. Ponto 14, Viver Santarém, Desporto e Lazer, atribuição de mandato ao representante do município para deliberar a autorização prévia. Isto tem a ver com a questão do gás. Nós não votamos. Os três. Quem vota contra? Sim. 14, sim. Então, Sr. Presidente, não, é só porque
Se bem entendemos o conteúdo desta proposta, isto impede que qualquer um de vós os 4 possa participar nesta votação. Está correto ou não? Ao fim e ao cabo, estamos a mandatar a única vereadora que não estava impedida de participar num ato, estamos a mandatá-la para que seja ela a praticar esse mesmo ato. Não. Não? Não. Eu confesso-lhe isto na diagonal. Não tive tempo a preparar esta reunião conforme é hábito, mas isto corre da mesma maneira, ou seja, nós também votamos as contas geralmente e fica a vereadora mandatada, ela é que vota, ela como é representante fica mandatada. A minha questão é só esta. Se nesta votação só podem participar os vereadores da oposição ou não? Está apenas relacionada com isso, face ao facto de vocês os 3 estarem a ocupar cargos no Conselho de Administração da AV Santarém. Estou apenas a colocar a questão sem qualquer rasteira. Sou-lhes muito franco. É uma questão Estou apenas a alertar para isso, porque essa... É ela, sim. Pode votar. Estou a colocar essa questão sem qualquer rasteira. Mas ela pode votar, nós é que não podemos, ou seja... O quê? Não sei. Olha, mas se houver... É? Foi. Não, ela só. A Câmara é. Mas a Câmara é. Mas não é isto com a máxima abertura, porque nós não vamos impedir, como é lógico. A Câmara não. Agora, ao fim e ao cabo, o que está em causa é a vereadora Susana Pinto Soares estar a votar na nomeação dela própria para praticar um tribunal de ato. Não, isso não é assim. Olha. Desta questão mais aberta possível. Muito bem. Olha, nós vamos fazemos a votação, portanto eu acho que a vereadora não tivemos em sentido contrariamente a essa matéria, porque também, se for assim, e estou aqui a fazer um paralelismo, na prestação de contas nós também votamos, mandatamos a vereadora para ir votar, não, estou a dizer, nós também mandatamos, nós também mandatamos a vereadora para ir votar, e ela é a única que vota, portanto, para votar nas nossas contas de acordo com o que a Câmara Municipal vota. Portanto, é visto aqui como representante. Portanto, colocar a votação, vereador, penso que poderá votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com, neste caso, 6 votos a favor e 3... uma abstenção. 5 abstenções e 1 a favor e 3 que não podem votar. Mas, portanto, iremos ver isto. Se ela não votasse, se não pudesse... Não, ou seja, mas é isso, mas isso é uma questão que vamos, do ponto de vista, fazendo a analogia com os outros, Pedro. Mas se não houver, mas também se iremos verificar isso. Muito bem. Aprovado com o voto da Sra. Vereadora. Só também vamos verificar. Portanto, penso que é análogo à outra. Nós, relativamente à prestação das contas, fizemos essa verificação e não havia nada em sentido contrário, portanto, presumo que agora também não haja. Projeto de protocolo entre a RFER e o município de Santarém para a supressão e requalificação de passagens de nível no Conselho. Quem vota contra? Sim. Eu só gostava de perceber, Sim. Porque a documentação que nos é apresentada apresenta, antes de mais nada, um parecer do engenheiro Pedro Azemel e do engenheiro Luís Teófilo, Sim. que colocam um conjunto de questões em relação à minuta de protocolo, em relação ao qual dizem, em alguns pontos, não concordo com, deve ser alterado. Portanto, eu gostava de saber o que é que estamos a deliberar. Estamos a deliberar a minuta, tal qualmente ela aqui aparece, já na... Foi corrigida. Esta minuta foi corrigida. De acordo com já. Foi, é que eu tentei comparar algumas coisas e achei que não estava igual. Eles fazem referência ao, por exemplo... Isto em vista daquilo que eu... Francisco. Eu se calhar li, porque ele transcreve primeiro a redação anterior. Francisco, Okay, isto é aquilo que eu falei uma vez quando falámos, que havia uma série de... Recordo-se já quando foi aquelas situações que eu disse que já havia um documento que andava a ser visto pelos nossos técnicos sobre as questões da RFER e da... que era este documento. Estamos a votar esta proposta de protocolo. A minuta. Sim. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto aqui adendo ao protocolo de cedência em regime de comunidade do nível do imóvel municipal Casa do Matador em Alcanhões. Isto é uma ratificação. Isto é uma ratificação que não está aqui, mas é uma... Quem vota contra, quem se abstém, uma abstenção. O vereador
Pronto. Protocolo de cooperação para o desenvolvimento, Centro de Excelência Agricultura Agroindustrial. Isto não veio na reunião seguinte, porque só nos chegou, já tinha passado o agendamento para essa reunião. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por uma abstenção. Não, estamos a falar da fonte do 17. Esse é por unanimidade, certo? Unanimidade. Pronto. Devia ter sido na reunião seguinte. Pronto. Está bem. Ou seja, mas estamos a trabalhar, já tem os grupos de trabalho já estão a retificação, ponto 18. A retificação às peças do procedimento do concurso público à aquisição das refeições escolares. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 19. Refeições escolares, Escola EB de Salvador, ano letivo 2008-2009. Anulação de valores em dívida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Do ponto 19. Ponto 19 da anulação de dívida. Sobre esta questão da Escola de Salvador, não tem a ver com este ponto em concreto. Sim. Não quis gastar no período anterior do dia para tentarmos ser mais céleres, mas uma vez que tinha aqui um ponto sobre a Escola de Salvador, considerando que a Escola de Salvador vai ficar na posse e vai ficar liberta para o próximo ano escolar, e os alunos da Escola de Salvador serão transferidos, e os novos alunos serão transferidos para o novo centro escolar, em função daquilo que vocês nos disseram no período anterior do dia, quanto à questão do IPDJ, se eu bem percebo... Mas nós já temos um projeto para aqui para a escola, já está desenhado. Pronto, tudo bem. Já está desenhado, estava no nosso programa eleitoral e podemos dizer que... Pronto. A vereadora já tem desenhado e será apresentado já... Portanto, É a incubadora de artes. Uma incubadora de artes. Portanto, já está desenhado, os nossos técnicos já está, portanto, e já está fechado e nós, quando for, ou seja, esse é um espaço que vai ser devolvido imediatamente na semana seguinte ao CITIVIS, portanto será uma incubadora de artes a escola de Salvador. Portanto, vamos fazer a apresentação pública disso com o que está, mas para que fique claro isso. Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, prova desportiva Trilhos da Liberdade, isto é uma ratificação, pedido de isenção de taxa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21. Cemitério dos Capuz, sepultura número 20, pedido de isenção de taxa de exumação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22. Ocupação da via, festas anuais da Várzea, pedido de isenção de taxa. Isto de ratificação ainda não foi, já começaram. Isto aqui não foi ainda, está aqui a ratificação, mas isto não é a ratificação. Isto chama sempre. Este não é. Está bem, está bem. Eu é que aprovei, tem razão. É nesses moldes. Sim. Mas certo. Mas podia ter vindo. Porque foi os pendões. Porque isto é dos pendões. São os pendões. O quê? O que estamos a Sim. isentar é Isso está bem, isso já está colocado. Está bem. É ratificar, é. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. É que se for abrir aqui o documento, isto perdemos imenso tempo. Ponto 23. Isto é um pedido de isenção, também uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24. Ocupação da via esplanada no processo número 36, anulação de valores em conta corrente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dizer que na próxima reunião também virá a proposta da isenção das esplanadas, na próxima reunião de executivo, portanto, dia 1 de junho. Peço desculpa, isto andou para cima. Agrupamento, estamos. Ponto 25. Agrupamento de escolas Alexandre Clã, pedido de isenção de taxa, uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cobrança de tarifas de resíduos sólidos urbanos, Centro 1, mobiliário, anulação de faturas dos anos de 2004 a 2008. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cobrança de tarifas de resíduos sólidos à Corolla, anulação de faturas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28. Rua Bairro 1º de Julho, pedido de pagamento faseado. Sr. Presidente, já agora só... 28. Eu penso que era importante esclarecer que, relativamente a essas duas entidades, essas duas empresas, que a anulação de fatura resulta do facto de o município ter
E não deveria ter lançado. Sem deveria ter feito, sim. Não. Estamos a anular. Sim, foram. Não. Isto foram faturas, ou seja, que se pensava que estas entidades na altura tiveram usufruído um serviço que efetivamente não usufruíram. Portanto, recolha de resíduos sólidos. Habitação social, Rua, Bairro 1º de Julho, número 2, Val de Estacas, pedido de pagamento faseado de rendas em dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29, Habitação social, Bairro Carlos de Gulbenkian, pedido de pagamento faseado de rendas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30, Habitação social, Val de Estacas, pedido de pagamento faseado de rendas em dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31, Habitação social, Rua Aquilino Ribeiro, pedido de pagamento faseado de rendas em dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32, instalação de equipamentos para parqueamento de bicicletas, proposta de nova localização na praça do município. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33. Diga. Eu estava a pensar no vereador Madeira Lopes, por acaso, quando vi este ponto. Mas, porque era merecedor. Porque é merecedor. E o vereador... Porque é merecedor. Mas por aclamação porquê? E o vereador veio hoje... Sim, mas finalmente o quê? Sim. Mas já estava previsto ali. Nós estamos a votar aqui é que o estacionamento das bicicletas saia da frente daquele edifício para ocupar o passeio. Não é a criação do estacionamento de bicicleta aqui, não é? Exatamente. É isso. Então, eu quero aclamar aquilo que não foi feito. O Sr. Vereador quer continuar a protestar porque continua a não ser feito. Pois é. Está distraído. Pois é, Sr. Vereador. Pois é. Não, Sr. Vereador. Não. Finalmente vai ser feito. Não. Eu sei que os senhores estão sempre muitas vezes ao lado do PSD, mas aqui têm que ter cuidado. Isto agora vamos entrar. Os senhores. Sr. Presidente. Retira as palmas, já sei. Não retiro nada às palmas. Eu mantenho as palmas. Aliás, recordando até que foram, enfim, foi das minhas primeiras intervenções políticas no Conselho de Santarém, aliás, na Assembleia Municipal de Santarém, ainda as reuniões eram ali naquela sala, no espaço do Conselho, no Salão Nobre. Obrigado. Apresentei uma proposta para a criação de ciclovias e de estacionamentos públicos de bicicletas na cidade de Santarém. Aliás, no Conselho e estacionamento na cidade. No seguimento dessa proposta, curiosamente, nas próximas eleições legislativas, o PS, pela primeira vez, integrou no seu programa eleitoral a criação de ciclovias. E depois outros vieram atrás, e ainda bem. Quando eu dizia, em relação a estar ao lado do Partido Social Democrata, eu gostaria... Não, mas podemos brincar. Eu também brinco, eu também gosto de brincar. Não sinto, eu estou de consciência tranquila. Eu gostava que me desse um exemplo quando é que estivemos ao lado do Partido Social Democrata. Em relação à aclamação, obviamente que eu Retira. Não retiro a aclamação. Não retiro a aclamação. Mantenho a aclamação. O que eu tenho verificado... Não estou ao lado do PSD. A sugestão foi minha. Está ao lado dos municípios. A sugestão foi minha. Estou ao lado da promoção do uso da bicicleta na cidade de Santarém. E o que eu gostaria de dizer é que a vereadora Otília aqui é que tem esse mérito, ter sido a mais constante a trazer a questão do projeto das bikes. Sim. E aquilo que eu queria referir é que o projeto de bike já está implementado, as bicicletas é que foram retiradas por uma série de situações. Portanto, está implementado, mas está desimplementado. Se tivermos que desimplementar, ou seja, e também é uma coisa que nós... Está desimplementado na prática, não está a funcionar. Já não está a funcionar e vai estar a funcionar. Ou seja, o que eu quero também... Mas concluo que eu já... Concluo. O que eu quero dizer é que esse projeto de bike, com todo o mérito que tem... Sim. Neste momento não está a funcionar. Não substitui os locais de estacionamento que nós, desde essa altura... propusemos num conjunto de sítios. Eu recordo, eram as finanças, a segurança social, os correios, os tribunais e a Câmara Municipal de Santarém. E, portanto, As escolas também têm... As escolas...
Eu agora estou a falar de cor, obviamente não me recordo todo o elenco de locais que referimos, que eram locais, e também as estações, a Estação Caminhos de Ferro e a rodoviária, enfim, então, eu agora não me recordo a lista completa na altura que referíamos. E, portanto, a minha aclamação é nesse sentido, de que se venham a concretizar, obviamente, todo esse conjunto de locais de estacionamento, que nem sendo um investimento muito grande, tem um componente bastante diferente e mais importante, na minha opinião, do projeto BIKE, sem retirar o mérito ao projeto BIKE. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sim, pode. Nós não acompanhamos a aclamação do Sr. Vereador, ficamos satisfeitos porque possam existir novos espaços para o estacionamento de bicicletas. Mas a questão que queríamos colocar é exatamente para quando é que há a reposição de bicicletas que, ou por arte mágica, ou por desaparecimento, ou qualquer coisa que o valha, ou quando é que as mesmas são repostas? Sr. Vereador, deixe-me só dizer uma coisa, que é o seguinte, e acho que isto também é importante e todos temos responsabilidade numa coisa. Como eu lhe disse, o projeto é um projeto que foi implementado por nós e fico contente porque o PS muitas vezes pergunta por este processo. Nós tivemos que retirar as bicicletas, já expliquei, porque a esmagadora maioria estarem inoperantes. Nós já temos agora a maioria quase operantes. Estamos a tratar com a empresa que tem a questão dos cartões para que se verifique um arranjo, ou que também foi danificado, nomeadamente ao nível dos cartões. Portanto, isto neste verão ficará a funcionar como eu disse. Agora, do ponto de vista pedagógico, o que é importante é nós, no fim de estar implementado novamente esse processo, que todos olhemos para o cuidar dessas bicicletas, e é importante que assim aconteça. Isso vai acontecer, elas irão ser novamente instaladas, irão ter os cartões, nós iremos ter que fazer um controle muito mais apertado sobre isso, e espero que nós temos um projeto para alguns estamos a tramitá-lo, para ter algumas câmaras de vigilância mais dentro do nosso centro histórico, mas não temos, por exemplo, ao pé de onde vamos ter estes espaços, isto num futuro de médio e longo prazo. Portanto, teremos que ser nós, enquanto cidadãos, olhar para este tipo de situações e muitas vezes apontar o dedo. E muitas vezes o que se faz, eu quero-vos dizer, já o disse aqui várias vezes, que em alguns dos nossos espaços públicos, não são todas, mas algumas das coisas que muitas vezes são faladas aqui em reunião de executivo são de más práticas dos nossos cidadãos. Eu posso dizer que, por exemplo, ao nível da sinalização vertical, é rara a semana que não temos cerca de uma dezena ou mais de sinais vandalizados. Posso-vos dizer que às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, nós recebemos os SMS dos nossos bombeiros voluntários. Todas as semanas são incendiados entre 2 a 3 a 4 contentores e ecopontos no nosso concelho. E, portanto, nós fazemos um alerta e posso dizer que cada contentor custa-nos a nós cerca de 250 euros e, portanto, diga... Não, nós vamos comprar mais, temos um procedimento a decorrer. Nós compramos 100, vamos comprar mais 150 contentores e muitas vezes é o mau uso que é. Para não dizer também, do ponto de vista da nossa seguradora, e recordo que há cerca de um ano, ali junto ao Banco Espírito Santo, houve um incêndio, que incendiaram os contentores todos, os ecopontos, tivemos uma indenização para com o prédio. Portanto, também há muitas questões que têm a ver com o bom uso e com atos de cidadania. E nós esperamos que isso venha também a ser alterado. Estamos também a preparar campanhas de sensibilização, algumas delas já dissemos como é que elas vão ser. Também no que se refere à questão dos animais de estimação, nomeadamente aos cães, vamos fazer uma campanha, chato é, estamos a tratar disso para que realmente haja aqui um outro olhar. Não farei o que eu vi há pouco tempo que um alcaide espanhol fez, que eu digo muito isso. Houve um alcaide espanhol que um dia de manhã acordou a cidade toda espanhola com o preço das coisas. Os bancos de jardins tinham X, as árvores custavam X, os sinais de trânsito custavam X. Para quê? Que era para as pessoas saberem, quando consciencializar, que quando estão a fazer e a estragar, aquilo tem um custo. Mas, portanto, é importante nós fazermos isso, porque quero-vos dizer que, ao nível da sinalização vertical
e dos contentores, ultimamente tem sido demais. Nomeadamente a União de Freguesias da cidade também já nos reportou isso, porque também já se apercebeu que durante o fim de semana acontece muito esses incêndios e, portanto, faço aqui este alerta público para que haja uma consciencialização, que isso depois custa-nos a todos nós e muitas vezes, do ponto de vista da sinalização vertical de trânsito, pode até, enquanto nós não repomos, muitas vezes não nos apercebemos logo, pode até haver algum acidente e colocar em risco outros valores. Muito bem. Sr. Presidente, eu gostava, a propósito deste ponto, de colocar a seguinte questão. Portanto, estamos no ponto sobre a alteração do estacionamento, do parqueamento das bicicletas. Portanto, para que seja possível a criação de estacionamento de motociclos no local onde foi aprovado, onde tinha sido aprovada a localização do parqueamento de bicicletas. Que foi aprovado, recordo, em reunião do Executivo de 1 de agosto de 2011. Portanto, há sensivelmente 4 anos. E, portanto, o que eu pergunto, Sr. Presidente, é, envolvidos 4 anos, passado 4 anos, sobre a aprovação da localização do parqueamento de bicicletas, para quando a colocação do parqueamento? Muito bem. Já agora, sim. Os outros locais foram aprovados na mesma deliberação? Eu não tenho isso agora de cabeça. Nós já pusemos nas portas de sol. Vamos ter nós já colocamos em mais sítios, ou seja, nós temos sempre agora de cabeça não tenho os locais que estão. Nós já adquirimos mais equipamentos para colocar. E já adquirimos e vamos adquirir mais para colocar. Agora não tenho de cabeça esses lugares, ou seja, não tenho isso em instalação. Mas já podem verificar na CEL e nas escolas, também quando fizemos as requalificações urbanas colocámos. Já, o liceu não tinha, já tinha nas traseiras, já tem à frente preparado para ter as outras. Na Ginestal também já se colocou, mas em concreto não tenho. Muito bem, já tinha sido votado o 37.38. Proposta de escolha de procedimento para justiça para a aquisição da pólice de seguros no âmbito do... peço desculpa, eu sei, isto andou para baixo. Ponto 33, trânsito. Sinalização da estrada entre a linha do caminho de ferro e a estrada de acesso às Caneiras. Alguns senadores querem usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 34, autorização para tomada e largada de passageiros na Avenida do Brasil. Os senadores querem usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 35. Proposta de suspensão temporária de sinalização de trânsito afeta ao estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Trânsito 36, Rua Joaquim Caetano de Frazão, Val de Estacas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 37. Estão alguns procedimentos com os nossos seguros, tivemos que tramitar. Procedimento ajustado para a aquisição da pólice de seguros. É uma proposta de não adjudicação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 37. Ponto 38. Tivemos que fazer umas alterações nas peças processuais. Proposta de escolha de procedimento de ajuste direto para a aquisição da pólice de seguros no âmbito quadro da... Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 39. Centro Escolar de Saca-Peito. Concurso para a aquisição de material pedagógico didático. Isto chegou-vos agora à ficha de cabimento. Este ponto estava na alteração orçamental. Mas trouxe para todo, ou trouxe só para... pronto, tudo bem. Eu pedi depois para fazerem chegar, entretanto, a ficha de cabimento, porque isto estava na alteração orçamental. Quem vota contra... Estava. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 40. Isto é um apoio em espécie, procedimento para publicação digital. Este texto não tem um documento sobre fundos disponíveis. Mas isto tem. O 40. Deixa-me ver. Mas nós... Deixa-me ver que esse é o outro. Mas isto tem fundos disponíveis, portanto isto também é uma coisa muito... Deixa-me ver aqui o 40. Sr. Vereador, mas isso... Isto tem... Tem.
São 74,96 €. Sim, eu sim. Claro, eu não estou nesse. Muito bem, eu sei. O Sr. Vereador, mas tem, nós não tenho aqui isso, mas pronto, olha. Coloca a votação na mesa, isto é uma coisa. Pronto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado. 5 votos a favor. 4. Proposta de adjudicação para a aquisição da pólice de seguros no âmbito do quadro. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 42. Oferta de material. Diversas entidades. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 43. Doação de bens ao Convento de São Francisco. Qual? O ponto 43. Eu votei contra. Votou contra. Eu votei contra por não existir Não, ficha, por não existirem fichas por não de existir cabimento. fichas de Sim, fundos disponíveis. cabimento. Nós Não temos é de fichas cabimento, é de fundos de disponíveis. fundos disponíveis. É uma coisa que cabimento, outra coisa que São coisas diferentes. Diga? E estão aí Veja lá se está a ficha de fundos. está aí a ficha de fundos disponíveis. A informação. Pode-me passar, se faz favor, que eu vejo. Veja lá, pode não estar aí. Se passar, eu altero o meu sentido. Se é só a requisição, se não tem junta. Tem. É que tem, portanto. Então, se tem, Sim. se tem, voto alto. Compromisso. Mas não tem aqui o documento. Diz que tem o documento, mas ele não está cá. Portanto, Então, mas basta que esteja aí escrito, até que está. Posso ver? temos aqui o número do compromisso. Está aqui. Então, se está aí, Compromisso, olha aqui. Compromisso, requisição. Portanto, basta-me ver, é uma questão de princípio. está aí Vejo assim o nessa. documento, É aí essa, a dizer o fundo disponível. E é uma linhazinha que aí está. Aqui por baixo da entidade. compromisso, requisição, número, tal. É isso? É isso. Número sequencial de compromisso. Quer dizer que é a ficha de compromisso número tal. Pronto, De fundos certo, disponíveis. certo, está aqui, Pronto. número de sequência de compromisso, Bem. 17518. Sim, senhor. Então, Vota altera-se, sim senhor. Vota favorável por senhora. unanimidade. Muito obrigado. Pronto. Oferta de material. Vamos no 43. Doação de bens ao Convento de São Francisco. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temas para Ó, conhecimento. Sr. Presidente. Diga. Dá-me um minuto. No 43? Não. Se o Sr. Presidente der um minuto, eu vou responder ao Sr. Vereador Sobre que? sobre o parqueamento daquela reunião do dia 1 de agosto. Do dia 1 de agosto, sobre a localização do Agora parque. falamos depois sobre isso para terminar, ou seja, considero. O Sr. Vereador colocou uma questão. Eu tenho aqui Não. informação. Doação de bens ao convento de São Francisco. Nós já nos lembramos disso. Mas lembro-me eu. Doação de bens ao convento de São Francisco. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Do ponto 44 ao 61 é os ofícios da Assembleia Municipal. Do público, alguém queira usar a palavra, não havendo, está encerrada a nossa reunião.